Muito bem, pessoal. Buenos dias a todos. Vamos dar início à classe de hoje. Ah, veo que algunos recién ¿no? Se están enviando sus nombres. Ya, pero la idea es que siempre que yo solicite algo, ustedes pueden enviar de inmediato, ¿no? Eso se hace necesario. Bien, antes que empecemos, ¿ok? Antes que puedan empezar, eh, hay una tarea, ¿ya? Que voy a enviar a ustedes. A ver dónde está la tarea. Bien. Ese, esos son los temas ya que ustedes van a hacer los trabajos. Por eso es necesario ustedes me enviar todos sus nombres, ¿no? Dentro de este enlace que he enviado ayer en los grupos. ¿Ya? Hay muchos que están, se me puede enviar de una vez, ¿ya? Para así poder distribuir sus nombres.
Los que me están enviando ahorita voy a publicar la lista, ¿ya? Yo no sé cuántas personas tiene en su grupo, pero acá nosotros hay 30, ¿ya? A ver, 4 personas más enviadas. Ya. Si ustedes ya han enviado una vez, no envíe repetido, ¿ok? Doutor, Sim, eu escuto. fiz de 7 com Hotmail e não consigo. Eu já fiz o outro de baixo. Como é que é? Eu não entendi, tá cortando o seu áudio. Gisele Guimarães. Onde que tá o Hotmail? Gisele, esse não tá funcionando. Aí eu criei o outro Gmail, por isso que tá lá Gisele. Não, tá, entendi. Entendi. Não, agora é importante só o nome, tá bom? Ah, só tá. o nome. Já tem. Aqui a gente tem 23, 24 pessoas, né? Tem 32 aqui na lista. Yeah. 31 no tiro. Yeah, Los temas, ya voy a explicar a ustedes. Los temas son estes: ya medicina basada em evidência, exame clínico, trabalho em equipo, ok? Trabalho em equipe multidisciplinar, interconsulta na clínica médica, princípios gerais da atuação clínica, qualidade de vida, problemas clínicos relacionados ao meio ambiente,
adhesión al tratamiento, consejo para hábitos saludables y raciocinio clínico, ¿ya? El tema de hoy día nosotros vamos a hablar sobre lo que es el raciocinio clínico, que es acerca de la enfermedad, ¿no? Y el razonamiento clínico. Ayer nosotros estudiamos el proceso patológico, ¿cierto? Y de nada sirve nosotros saber el proceso patológico, pero nosotros no saber administrar lo que es el razonamiento clínico, ¿ya? Entonces, para el razonamiento clínico, es necesario que nosotros aprendamos, ¿ya? Cómo hace parte de la... Tenemos esta parte práctica, ¿no? Con ustedes. Nosotros vamos a estudiar esos otros temas, ¿ya? No hay como, por ejemplo, estudiar los 10 temas que nosotros tenemos acá durante el semestre, ¿no? Por eso vamos a dividir como trabajos. ¿Qué consiste el trabajo? Ahorita ustedes tienen su plataforma, ¿no? Su plataforma no hay... Dentro de su plataforma está en blanco, ¿no? O sea, como si yo no tuviera publicado nada, como si no tivesse publicado nada. Pero vamos a utilizar como ejemplo aquí lo que es el grupo 1, ¿ya? Porque ya está. Una vez que yo tengo acceso, porque ahorita yo no estoy con acceso para el grupo 2 y tampoco para el grupo 3, ¿qué voy a hacer? Yo voy a publicar, igual como está en el grupo 1, igualito va a ser para el grupo 2, ¿ya? Nada va a cambiar, todo eso va a ser igual, ¿ya? El flashcard igual sigue igual para ustedes. A cada tema que avanzamos, ustedes ingresen acá, hagan su pregunta, ya hagan una pregunta bien elaborada. Ayer ya hablamos de eso, ¿no? En la parte donde dice el proceso patológico, ya dentro del proceso patológico, acá abajo va a tener actividades del tema, ¿ya? Hay una parte que dice actividades del tema. La misma actividad sobre el proceso patológico es la misma actividad sobre razonamiento clínico, ¿ya? O sea, esa actividad que yo estoy enviando a ustedes sirve como para los dos, ¿ya? Lo que vamos a hacer es un taller colaborativo. ¿Qué consiste un taller? Un taller es un trabajo en equipo, ¿ya? El trabajo es individual, por si acaso, pero va a funcionar como un trabajo en equipo. ¿De qué consiste? Acá vamos a tener algunas informaciones. El trabajo que ustedes van a hacer consiste de una revisión, ¿ya? Una revisión bibliográfica acerca del tema que va a ser sorteado a ustedes, ¿no? Que son estos 10 temas que ustedes ven acá, del 1 hasta el 10, ¿no? Entonces, hay la lista de ustedes, acá está la lista, ya con su grupo. Entonces, yo voy a sortear de 1 al 30, ¿no? Entonces, va a tener 3 trabajos repetidos acerca de un mismo tema. El trabajo consiste en hacer una revisión bibliográfica. La bibliografía va a estar abajo, ¿ya? Va a estar abajo sobre ahí, dice, bibliografía, ¿no? Taller colaborativo acerca del tema proceso patológico y razonamiento clínico, conceptos, ¿ya? Solamente clicar ahí y descargar, ¿ya? Fazer download. Abajo va a estar el sorteo del tema. Como ustedes no tienen acceso a la plataforma, yo voy a subir esta lista en el grupo de WhatsApp de fisiopatología. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería la bibliografía? Vamos a abrir acá la bibliografía. Ya, esta será la bibliografía. ¿Ya? Clínica médica. Y dentro de ese libro, ya ustedes van a hacer su trabajo. Acá dentro ya dice el índice, ¿no? Sobre la clínica médica. Ustedes van a hacer un resumen sobre eso, ¿ya? Acá dice trabajo en equipo multidisciplinar, ¿no? Tenemos problemas clínicos relacionados al medio ambiente.
tenemos calidad de vida. ¿Ya? Entonces ustedes van a leer ese capítulo, el tema que le ha sorteado, y ustedes van a hacer una revisión bibliográfica. Hay un formato, ¿no?, para revisión bibliográfica. ¿Ya? Mínimo 2.000 caracteres, máximo 3.000. Es aproximadamente 3 páginas, ya que no pase de 3 páginas. O sea, ustedes van a hacer un trabajo de máximo 3 páginas. Puede ser en la computadora o también puede ser escrito a mano, ¿ya? No necesita capa, no necesita índice. Es una revisión bibliográfica. Todos los trabajos que ustedes hacen, ya no sé si avisé a ustedes, pero ahora nosotros ya no hacemos examen en la parte práctica, ya solamente va a ser los trabajos, y los trabajos es participativo. La nota, ahorita en la primera parcial tenemos 10 puntos, ¿no? La nota se da a través de los trabajos. Si ustedes no hacen los trabajos, si ustedes no participan, ustedes van perdiendo puntos, ¿ya? Y el taller participativo tiene 2 partes, tiene 2 fases. Una fase que es la fase de elaboración, que ustedes tienen que leer, hacer el resumen, ¿ya? Y hay una fase de calificación. La fase de calificación hay 2 etapas. Una etapa que un compañero de ustedes, ya por ejemplo, Ana va a hacer la corrección de José, ¿ya? Entonces, José ha hecho su trabajo, 70% del trabajo, 70% de la nota es sobre el trabajo escrito, sobre la estructura del trabajo, cómo está estructurado. 50% es una evaluación acerca de la estructura del contenido y otros 10% acerca de la evaluación de la estructura bibliográfica, ¿ya? Es una revisión bibliográfica. Ustedes buscan cuáles son los formatos. Formato APA de revisión bibliográfica. Ya, busca en internet. ¿Cierto? Revisión bibliográfica. ¿Cierto? Hay un formato. Formato APA. Siempre en medicina nosotros utilizamos formato APA. Formato APA es, usted va a hacer un nuevo documento. ¿Ya? Un nuevo documento. Primera cosa es cambiar el layout, el tamaño de la página. Va a ser formato carta. Orientación, retrato. Las márgenes. Es personalizado. Superior, 2. Inferior, 2. ¿Ya? La izquierda, 2,5. Y la derecha, 2. ¿Ya? Ese es el formato. ¿Ya? Ustedes va a hacer la margen. Y a partir de ahí va a hacer lo que es la revisión bibliográfica. La fuente es Times New Roman. ¿Ya? La letra, tamaño 12. Ustedes ponen tamaño 12. Interlineado 1,5. ¿Ok? Entonces, ahí ya está en formato APA. Ya está en formato APA. ¿Ya? Times New Roman, fuente 12, interlineado 1,5, layout de la página, tamaño carta, orientación retrato, margen. ¿Ya? Y pone la margen. Ya está en formato APA. Ahora es editar, ¿no? El mío está en inglés, ya ponemos en español, definimos como padrón. Por si acaso, la literatura que estoy enviando a ustedes pueden ver, es una literatura que está en portugués, pero no se preocupen, ¿ya? Acá donde dice bibliografía, ¿ya? Ustedes van a descargar, ahí tiene herramientas de trabajo. Si ustedes quieren seleccionar solamente su capítulo, dividir el capítulo que ustedes van a trabajar, hay un enlace, ¿no? Se llama I Love PDF, ustedes pueden dividir. Si quieren traducir el PDF, que es muy útil, ya la traducción. Hay momentos que voy a enviar PDF a ustedes que va a estar en portugués, va a estar en español, va a estar en inglés. La mejor bibliografía que tenga, el mejor artículo que tenga, yo voy a enviar a ustedes. No importa la lengua. Y ustedes tienen que traducir. ¿Ya? Hay el Google Translate igual. Acá para traducir hay este website.
hace la traducción de cualquier PDF, y mantiene la estructura del PDF con las imágenes, con los gráficos, todo. No cambia nada, solamente va a cambiar, va a ser una traducción del PDF. ¿Ya? Listo. Ese será el primer trabajo, ¿no? La primera parte, ustedes van a clicar ahí, van en su plataforma, una vez que yo ponga. Aí la fase de envio. La fase de envio, vamos ver cuál será la fecha que ustedes tienen para enviar en la plataforma. ¿Ya? La primera fase es la fase de confección, la fase de envío. Nosotros tenemos clase el día lunes, ¿cierto? Entonces, lunes 8. Perdón, ¿es 8? Sí, es 8, ¿no? Tenemos clase el día lunes. Entonces, hasta el día lunes, a la medianoche, ustedes tienen para enviar su trabajo dentro de la plataforma. ¿Ya? Ustedes van a tener para enviar el trabajo dentro de la plataforma. Y después del día 8 hasta la otra clase, que es la clase práctica, que sería el día jueves, que sería el día 10, o no, sería el día 11, ¿no? Hasta el día 11 ustedes tienen para revisar. Ustedes, una vez que envíen su trabajo, ustedes van a recibir un trabajo de un compañero, ¿ya? Por ejemplo, Ana ha enviado su trabajo. El trabajo de Ana fue a una otra persona, no sé, a ver mi nombre acá, Gisele, por ejemplo, ¿ya? Fue a Gisele. Entonces Gisele tiene que hacer la corrección de ese trabajo de Ana. Ella va a evaluar sobre el trabajo, ¿ya? Que es 70%, y luego 30% más sobre sus comentarios. Tienen que hacer comentarios. A ver, ustedes, por ejemplo, ustedes tienen que acá en el libro, supongamos que es el tema que ha hecho es calidad de vida, entonces tienen que venir acá en calidad de vida, en el libro, hacer la lectura y verificar si el trabajo de Ana está bien, ¿ya? Si está de acuerdo, si la estructura está de acuerdo, ¿ya? Si está dentro del formato APA, ¿cierto? Entonces, tiene desde el día 8 hasta el día 11, antes de la clase, ¿ya? Antes de la clase. La clase empieza a las 1 de la tarde, ¿no? Ahorita ya son las 1:22. Entonces, antes de que entremos en clase, el sistema ya va a cerrar, ya no tiene oportunidad de calificar. Si ustedes envían el trabajo, pero no califica el trabajo de su compañero, ustedes van a perder 30% de la nota. ¿Ya? Entonces, no es solamente confeccionar bien el trabajo, sino que también tiene que calificar el trabajo del compañero. ¿Ya? 70% es por hacer el trabajo. 30% de tu nota es para hacer la corrección del trabajo de tu compañero. Pero no es poner cualquier nota. Tiene que ser justo. Tiene, ¿cuáles son los requisitos de la nota? 10%, ya 10 puntos va a ser sobre la estructura del trabajo, 50 puntos sobre la estructura del contenido y los otros 10 sobre la estructura de la bibliografía. Ah, por ejemplo, Gisele es amigo de Ana. Ya le voy a dar los 70 puntos. Ya, pero yo voy a revisar igual. Si yo miro que está mal la revisión, ¿quién va a perder puntos? Es lo que está haciendo la corrección. Y, claro, lo que ha hecho el trabajo. Los dos van a perder puntos. ¿Ya? Así funciona el sistema de taller colaborativo. ¿Ya? Eso no significa que ustedes me van a engañar. Tienen que hacer bien, ¿ya? Sus trabajos. Por eso es colaborativo. Perfecto. Entonces ustedes ya me enviaron sus nombres. A ver si no hay otros nombres acá. Ya, hay otros nombres, ¿no? Vamos a ver, que no esté repetido esos nombres. Vamos a poner ahí en la lista. Ya, hay muchos nombres repetidos. Yo no voy a deletar más. Ya, el primer, aquí voy a sacar aleatorio y voy a poner los temas.
Por ejemplo, los nombres que están repetidos, allá atentos, los nombres que están repetidos, vale el primer trabajo, vale el primer tema, ¿ya? Tiene, por ejemplo, aquí tiene Yangli, ¿no? Ya tiene dos veces repetido, mira, tiene repetido, si ustedes pueden observar bien, está repetido. Lo que vale es ese primer tema, ya entonces sería medicina basada en evidencias. ¿Listo? Y ahora vamos. Doutor, Oi, pode falar. eu tava olhando essa lista aí, e o meu nome, meu e-mail não tá aí não. Porque você não enviou. Eu enviei, não foi naquele link que o senhor mandou? Qual é teu nome? Matheus Silva Soares. Matheus. Já, listo. É o último nome, tá? Tá bom. Então, aí tem, vou publicar essa lista. Okay, PDF. Lista G3. Doutor, confirma meu nome também, por favor, que eu não mirei. Elton Rafael. Tá na lista, tá na lista. Ok. Ya tienen la lista, ¿no? Ya está ahí. El libro, a ver si el libro igual va. Ya, eso sería el primer libro, ¿ya? Ahora para la próxima clase, creo que algunos ya tienen. Ustedes van a leer el siguiente libro, que es el manual del manejo clínico, ya, manejo agudo de los trastornos electrolitos, ya, agua sería el trastorno hídrico y electrolítico, ya, y equilibrio ácido-base. Los primeros 5 capítulos para la siguiente clase, ya, la primera clase sería el día lunes, y para el día miércoles, ya, cuarta-feira, el tema, el capítulo 5, 6, sería el 6, 7 y 8. ¿Ya? Ustedes van a leer. Ahí tiene el libro. Entonces, para la siguiente clase, el día lunes, el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? De 1 al 5 para el día lunes. Vamos a hacer un repaso acerca de eso, ya un control de lectura. Y para el día, la segunda clase teórica sería el capítulo 6, 7 y 8. ¿Ok? Es pequeño eso. Tiene como 70 páginas en completo, ¿no? Usted máximo 50 páginas. Pero lo que me interesa, por ejemplo, si ustedes pueden ver acá, lo que me interesa es, por ejemplo, dentro del trastorno del potasio,
lo que me interesa es el aspecto fisiopatológico del potasio. O sea, una página. Ya, no tienes, es 70 páginas, pero no van a leer las 70 páginas. Ustedes van a leer, por ejemplo, trastorno del potasio, aspecto fisiopatológico, ¿no? Una página. Aspecto clínico del potasio, una página. Ustedes van a hacer un mínimo resumen para hacer el control de lectura el día lunes y el día miércoles. ¿No? ¿Y qué es la hipopotasemia? ¿Qué es la hiperpotasemia? ¿Ok? Conceptos fisiopatológicos del calcio, fisiopatológico del magnesio, hay la parte clínica, ¿ya? Fisiopatológico del fósforo, mira, del fósforo, 3 páginas son, no es mucho. Parece que yo hablo de un capítulo que como si tuviera 50 páginas, igual de fisiología, ¿no? Que ustedes estudiaban, Gaito, pero acá no es así, ¿ok? Es así, específico, una página, listo. Igual ahorita ustedes van a ver que existen, por ejemplo, procesos de enfermedad que es algunas fisiopatología que es de etiología desconocida. No existe una fisiopatología, no existe una explicación en la medicina para la enfermedad, ¿ya? Y luego después, ahí sí tienen que estudiar todo, ¿ya? Todo el capítulo. El 6, el 7, el 8 es completo, ¿ok? Entonces, estudien, es un libro que ustedes van a necesitar. A mí, cuando yo estudiaba, nadie me enseñó, nada me ha enseñado eso. Cuando yo llegué a la UTI, pucha, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Ahí tuve que leer este libro. Una vez que se entiende ese libro, usted simplemente resucita el paciente de la UTI. Resucita el paciente. ¿Ok? Muy bien. Doutor, Oi, pode perguntar. sobre a qualificação do companheiro, vai ter um espaço lá para pôr a nota? Tem um espaço. Tem 3 espaços. O primeiro espaço, 10% é sobre a estrutura, 50% sobre o trabalho. Aí vocês vão colocar o comentário de vocês, tá bom? E os outros é sobre a bibliografia. A bibliografia vai ser fácil porque simplesmente é o livro, né? Claro, podem utilizar outro livro? Podem, mas seguiem por esse livro, tá? Ele é o livro mais atualizado que tem no presente momento Doutor, em relação a esses temas. Oi, pode falar. dentro do próprio do tema já tem a sua própria biografia, pode botar também dentro do livro. Pode falar. Dentro do livro, aí vocês vão se guiar pelo livro, tá bom? Pois é, dentro do tema já tem mais 4 biografias, entendeu? Tem sim. Tem várias. Esse livro sobre o... Cadê o livro? Tá aqui. Esse livro aqui de clínica médica, tá? Ele é uma revisão bibliográfica de artigos médicos, tá? Então aqui não são autores, pessoal. Tipo, vocês vão aqui, esses nomes aqui, não são... Cadê? Vocês não estão vendo. Agora sim. Esse negócio de gravar aula, vocês colocam na internet, eu fico doidinho aqui. Aqui vocês podem ver, não existem autores, eles não são autores, eles são editores, tá? Eles fizeram uma revisão bibliográfica, é o que vocês vão fazer, tá bom? É o que tem de mais atual em relação a esses temas aqui. E aqui no final, ó, tem referência bibliográfica também, de onde é que eles tiraram esse conteúdo aqui, tá bom? Certinho? Muito bem, vamos para a aula de hoje? A aula de hoje consiste na enfermidade e o racionamento clínico, tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje. Deixa eu só configurar aqui um negocinho, pessoal. Ya, la continuación de lo que es la enfermedad y el razonamiento clínico, ¿no? Nosotros anteriormente estudiamos lo que es el proceso patológico.
Del proceso patológico nosotros conocemos la evolución clínica. Y hablamos sobre la evolución, cómo empieza, cuáles son los agentes etiológicos, ¿no es? Una cosa que nos ha faltado, pero vamos a poner aquí para hacer referencia a los agentes, ya al tema anterior, acerca de los agentes, es que tenemos agentes de tipo biológico, ¿no es? Tenemos agentes químicos y tenemos también agentes físicos. ¿Ok? Los biológicos fue lo que nosotros hablamos sobre los agentes, ¿no? Sobre parásitos, sobre hongos, sobre bacterias, sobre virus, ¿no? Esses são fatores biológicos. Claro, há fatores intrínsecos e extrínsecos. Muito bem. Dentre os químicos, ¿no? Los químicos podem ser vários fatores químicos. Um processo químico, ¿no? Que sei eu, uma gasolina, por exemplo. Por exemplo, a pessoa toma gasolina e isso produz aí uma esofagite química. Né? Esofagite química. Né? Então, são químicos, não é? Ou pode ser também agentes nucleares, não é? Como o Célcio. Pode causar câncer, não é? Há fatores físicos, não é? Como, por exemplo, a temperatura. A temperatura tem relação com, pode ser um agente físico, por exemplo. Por exemplo, uma temperatura está abaixo de zero, não? Uma temperatura baixa. Pode ser um agente causal, um agente etiológico, claro. Por exemplo, o frio. O frio pode provocar gangrena. Como vai produzir a gangrena? Por exemplo, um dedo. Temos um dedo, certo? E este dedo simplesmente está frio, está sendo frio. E este dedo vai ter uma diminuição de la circulação, vai ter uma diminuição de aporte de oxígeno por el frio, porque el frio hace com que o corpo haga que se tiene mecanismo de compensaciones, ¿no? Mecanismo que va a provocar, por ejemplo, la protección de los órganos vitales. Entonces, por hacer la protección de los órganos vitales, significa que un dedo no es importante. Entonces, ¿qué va a proteger? Va a proteger el pulmón, va a proteger lo que es el corazón, va a proteger lo que es el cerebro, ¿cierto? Entonces, simplesmente va a tener una protección de los órganos vitales. Y un dedo es secundario, ¿no? Es mejor que yo proteja el corazón, que mantenga aquecido el corazón, que mantenga aquecido mi intestino. Entonces, que va a producir una disminución del aporte de oxígeno. Por disminuir el aporte de oxígeno, significa que va a tener disminuido el oxígeno, va a tener una isquemia, ¿cierto? Y por tener una isquemia, consecuentemente va a provocar una gangrena. O sea, empezará a apodrecer, ¿no? Va a quedar podrido el dedo. Empieza lo que es la gangrena gaseosa, ¿cierto? Entonces, ese es un agente etiológico del tipo físico, ¿cierto? Puede tener también lo que es el aumento, ¿no? De la temperatura. Claro, sería el opuesto, ¿no? De eso. Puede provocar, por ejemplo, deshidratación. Una deshidratación puede provocar con que tenga una disminución de la motilidad, lo que es la motilidad del intestino. Cuando hay una disminución de la cantidad de agua del intestino, ¿qué sucede? Sucede que puede presentar válvulos. ¿Ya? ¿Qué son los válvulos? Los válvulos es una concentración de heces. Las heces están más concentradas por una disminución de agua, por una disminución de la motilidad intestinal, debido a un aumento de temperatura, ¿cierto? Y ahí va a tener una constipación, que sería la formación de
volvo, certo? Uma formação de um fecaloma. Então, todo isso devido ao aumento de temperatura. A pessoa estava em el deserto, simplesmente empieza a ter uma sudoração profusa, empieza a ter disminuição da motilidade intestinal, ter menos evacuações, empieza a ter a formação de abundantes quantidades de material fecal, não tem água para poder ter uma heces mais pastosa, não? A heces tem característica pastosa, não sei, como uma pasta, e isso se põe duro, não? Porque não tem água, e simplesmente forma um fecaloma, e o fecaloma forma um volvo, e aí temos um problema, não há como poder, dependendo da situação, não há como reverter o volvo, e simplesmente é uma cirurgia, simplesmente por uma merda. ¿Por quê? Porque se ha incrementado o aumento de la temperatura. ¿Ok? Ahora vamos a ingresar dentro, hecho estas retificaciones, ¿no? Hecho esta retificación del tema anterior, seguimos con la enfermedad y el razonamiento clínico, ¿ya? Es casi lo mismo del proceso patológico, pero ahora vamos a entrar dentro del razonamiento clínico, cómo nosotros vamos a razonar para llegar a un diagnóstico. Ya, la enfermedad usted sabe que es el padecimiento agudo crónico de una persona, ¿ya? Y eso va a producir una disfunción de uno o más sistemas. Cuando hay problema en un sistema, eso va a afectar a los demás sistemas, ¿cierto? Entonces, corroborativo, ¿no? Un sistema afeta a otro sistema. Su etiología, ¿no? Su etiología son las causas de la enfermedad. Pueden ser biológicas, ¿no? Ahí tenemos por virus, bacterias, hongos. Por fuerzas físicas, pode ser traumatismo, queimadura, radiação. Por substâncias químicas, não? Venenos, álcool. Ou herência genética, não é? Pode ser herência genética. Excesso ou déficit nutricionais. Os excessos, já, também são prejudiciais. E os déficits também. E a maioria das enfermidades são multifactoriais, não? São uma enfermidade. Não é somente uma coisa que causa, não é somente um fator que vai causar a enfermidade, não? Como nós vimos de los agentes etiológicos, existem um montão de fatores para que contribuem para o desenvolvimento da enfermidade. A patogênese é nada mais, nada menos que a sequência de los acontecimentos. ¿Ya? Acontecimentos, aí tem um T. E a dos acontecimentos celulares e tisulares. E isso vai causar a exposição, ¿no? De la enfermedade e todo mais. Então, a patogênese, quando se pergunta o que é a patogênese, seria a sequência de los acontecimentos tisulares que acontece desde o contato inicial com o agente etiológico hasta a expressão da enfermidade, hasta a fase aguda da enfermidade, certo? Hasta a fase aguda da enfermidade. Morfologia e histologia, os campos morfológicos são macroscópico e microscópico, que caracterizam a enfermidade. Muitas vezes nós não podemos lograr ver um movimento macroscópico, não uma expressão macroscópica, ou, por exemplo, um sintoma macroscópico, mas quando observamos do ponto de vista microscópico, podemos observar algumas características, não? E do ponto de vista histológico, não é? Então, também necessitamos de uma patologia diagnóstica, certo? Dentro da patologia diagnóstica, esta vai estar evolucionada com ferramentas principalmente imunitárias e biológicas celular, ou seja, tanto dentro da imunologia quanto da biologia celular. Então, são vários fatores que vão contribuir dentro do racionamento clínico. Ou seja, no momento que nos chega um paciente ao consultório, nós temos que pensar em todas as probabilidades e possibilidades de este paciente ter, desde pensar uma patogênese, pensar na fisiopatologia, pensar em todo o processo diagnóstico, certo? O processo patológico da enfermidade, porque cada enfermidade tem um processo. Pero algumas vias dessas enfermidades são uma via sequencial, como o contato com o agente etiológico, pero tenho que pensar que agente é esse, que é o pródromo, que é a fase inicial da enfermidade, hasta chegar à resolução final, certo?
Entonces, al momento que nosotros estamos entrevistando a un paciente o estamos buscando solución a una determinada síndrome, ¿ya? Porque siempre nos llega paciente sindrómico con grandes síntomas, ¿ya? Y grandes síntomas, signos. Nosotros tenemos que empezar a buscar una solución. Tenemos que empezar a razonar, o sea, tener una lógica, un raciocinio. Y pensamos desde la etología, el cambio morfológico que puede tener. Y desde ese momento yo empiezo a excluir, a hacer una exclusión de algunas probabilidades ou possibilidades de ser uma enfermedade ou de não ser esta enfermedade. Então, eu vou fazer exclusões. E exclusão é fazer um diagnóstico diferencial, certo? E isso se dá através do racionamento clínico, através do conhecimento prévio do processo patológico, ou seja, através da fisiopatologia. Então, temos cambios morfológicos, a histologia, a patologia diagnóstica, temos imunologia, temos parasitologia, temos microbiologia, temos genética, não é? Sabemos que a enfermidade tem um curso, não? E o modo de viver anómalo ante uma alteração pode ser, não? Predecido por uma enfermidade letal, ou seja, pode causar uma enfermidade letal, ou o fato de la persona entorpecerse também pode causar incluso limitação definitiva ou limitações que podem cursar com uma reabilitação, certo? Nem todas as limitações são definitivas, mas algumas são, podem ter uma reabilitação, não? É temporal. E isso se manifesta como um agente causal, não? Vai variar de acordo a los agentes. Bien, existen algunas leyes vitales que permanecen inmutables, ¿no? O sea, eso no cambia durante el curso clínico de la enfermedad. Por ejemplo, la unidad. La unidad es el cual el organismo reacciona frente como un todo. O sea, cómo mi organismo va a reaccionar frente, por ejemplo, a un proceso inflamatorio. Todas las inflamaciones, por ejemplo, hay un proceso inflamatorio, siempre va a tener presencia de signos flogísticos, ¿cierto? Siempre va a tener dolor, tumor, dolor, edema, siempre, siempre, no importa cuál la enfermedad. O sea, esas son las unidades, son algunas leyes, estas leyes no cambian, ¿cierto? No cambia. Todo proceso inflamatório vai ter desencadenado a cascata da inflamação. E isso vai apresentar como signos florísticos. ¿Ya? Com signos florísticos. Também há a espontaneidade, que é a capacidade de reaccionar espontaneamente ante um agente causal patógeno determinado. Claro, o corpo está de modo automático. Ou seja, quando há presença de uma bactéria, automaticamente ele empieza a promover a manifestação de las células linfocitárias para expulsar ou determinar que se termine o processo inflamatório, certo? Isso é a espontaneidade. E também, outra lei seria a finalidade biológica, não? Qual seria a ideia de enfermar-se, não? Qual seria a ideia de agarrar uma enfermidade? ¿Ya? E esta é a finalidade biológica, está em el ciclo de la vida, não na lei de la vida. Qual seria o ciclo de la vida? Biologia, não? O ciclo de la vida seria nascer, certo? Crescer, reproduzir e, por fim, morrer, certo? Então, esse é o ciclo da vida. Então, essa seria a finalidade biológica. E esta não é conservar a vida, senão perpetuar a espécie. Certo? Não tem a ideia de conservar a vida, senão de perpetuar a espécie. E isso se dá através da reprodução.
através das células gonadales, não é? Então, a ideia é a reprodução. E não conservar a vida. Imagina se nós estuviéramos conservando a vida, não? Teria pessoas com alguns anos de vida. A patocronia seria dividida em fases, não? Existe a fase do começo, que está em el período de latência, não? E o período que transcorre desde que o agente causal patógeno atua hasta a enfermidade que se exteriosa, ou seja, hasta que a enfermidade empieza a apresentar-se, já com os pródromos ou síndromes prodômicos, é o mesmo. Se eu digo pródromos ou síndromes prodômicos, é o mesmo, não? Seria esse espaço entre o contato do agente causal hasta a enfermidade exteriorizar-se, ou seja, hasta a enfermidade salir e causar manifestações clínicas em el cuerpo. A fase clínica. O que seria a fase clínica? A fase clínica seria a fase que nós conseguimos identificar estes sintomas. E existe uma fase, não, segundo sua evolução, pode ser de tipo contínua, ou seja, sem interrupção de los sintomas. Existe a fase fluctuante, com remissão de los sintomas. Por exemplo, um exemplo de fase fluctuante, a malária, outra vez. A malária tem presença de alças térmicas, não? Presença de temperaturas, a cada 48 horas, por exemplo. Certo? Esse é flutuante. A cada 48 horas há um pico de temperatura, há um pico, uma alça febril. Pero é flutuante. Va e vuelve, va e vuelve. Ou seja, vai e volta, vai e volta. Existem as intermitentes, não é? Ou seja, com aparição e desaparição periódicas. A intermitente seria, por exemplo, uma colecistitis aguda, por exemplo. Uma colecistite aguda, que seria a presença de cálculos biliares na vesícula biliar. Solamente aparece quando, de forma intermitente, seria intermitente com pequenos espaços de tempo, quando a pessoa come. Se a pessoa come alimentos colecistoquinéticos, alimentos ricos em gorduras, como por exemplo, pollo, maní, amendoim, significa que é um alimento rico em gorduras, alimento colecistoquinético. Solamente em esse momento vai apresentar sintomas. A pessoa não consome, significa que não apresenta sintoma, certo? Então é de tipo intermitente. E de forma recorrente, não? Com aparição e desaparição sem um período constante. Por exemplo, o que é a enxaqueca. ¿Ya? La enxaqueca. La enxaqueca ocorre dessa forma, com aparição e desaparição sem um período constante. Não é um período. Simplesmente aparece e depois desaparece, ou não aparece mais, não tem nenhuma relação com o consumo de algo, ou seja, é recorrente. Ou seja, é um dolor em el hemicrâneo de forma recorrente, que não aparece de forma periódica, desaparece e aparece sem uma causa aparente. Não é um agente etiológico, não é um fator intrínseco, não é um fator extrínseco. Então, essa seria a patocrônia na fase clínica, não? Seria de forma contínua, flutuante, intermitente e recorrente. Da fase clínica, a fase clínica pode ter duas formas, a típica e a atípica. É por isso que eu dizia a vocês, em medicina, 1 mais 1 não é 2. ¿Por quê? Porque vocês podem ligar, por exemplo, um paciente, vamos poner um exemplo, um paciente com dengue. E a que é característico de um paciente com dengue? É característico do paciente com dengue ligar com alças térmicas e a temperatura elevada. É recorrente o paciente ligar com dolor articular, ligar com artralgia. Já liga com artralgia. É recorrente também o paciente com dengue ligar com uma dolor, já, um dolor retroocular.
é típico. Temperatura elevada, artralgia, que seria dolores em la articulação, certo? Dolor em articulação, artralgia, e dolor retroocular. É clássico, é típico. Típico, clínico. É clássico. Típico y clásico es lo mismo. Es clásico. Ajá. Pero el paciente igual puede llegar con dengue. El mismo paciente en otra oportunidad llega con dengue, pero tiene temperatura y tiene vómito. Listo. Mais nada. No tiene dolor articular, no. Tiene petequias. ¿Qué es la petequias? É quando existe uma diminuição das plaquetas. Quando as plaquetas diminuem, empieza. ¿Qué es responsável das plaquetas? Las plaquetas evitam nosotros, por exemplo, ter hemorragias, ¿no é? Porque elas fazem parte do processo de coagulação. Então, as petequias são pequenas hemorragias, por exemplo, pequenas hemorragias. Se vocês, quando algum paciente tenha dengue, ou seu familiar, ou vocês agarrem algo de pressão e hagan la maniobra, haga el examen físico, busquen por el examen del garrote, ¿ya? O de la cinta, em espanhol. Ustedes vão ver que muitas vezes o paciente apresenta petequias, são hemorragias, pequenas hemorragias, principalmente em los pelos. ¿Ya? Ustedes vão ver um folículo piloso. Quando vocês fazem pressão, depois de 5 minutos, claro, há uma forma de hacer, busquem como fazem o exame de garrote. Ya, seguramente o doutor de semiologia le vai perguntar isso. Então, há pequenas petequias. Ou seja, nada que ver, vômito, temperatura e petequias. Pero não tem dolor articular e não tem dolor retroocular. Ou seja, isso seria já atípico. Ou seja, existe a forma clínica típica, clássica, e existe a forma atípica, não clássica. Ou seja, nada que ver. Eu nunca vou pensar que um paciente que tenha vômito pode ser um paciente com dengue. Não é? Ou seja, as fases da patocrônia dentro da fase clínica podem ser típicas ou atípicas. Yeah? Apresentar sintomas de outra enfermidade. Ou seja, em este momento é que o médico se queda louco. É em este momento que o paciente pode dizer, esse médico não sabe de nada, que não sei o que. Porque simplesmente a coisa não vem tão simples, não? Não é tão simples, simplesmente. E já, 1 mais 1 é 2. Se tenho febre com vômito, é dengue. Listo, não é tão simples. Não é? Aí, agora, se falamos de dengue, há um montão de classificação de dengue, não? Dengue com signos de alarme, dengue sem signos de alarme, chikungunya e zika. Todas dengue, pero cada uma com uma evolução diferente. Já? Seguimos. Por exemplo, aqui temos na pneumonia. Temos a pneumonia típica, que geralmente é um infiltrado lobular. Já, vocês podem ver aqui marcado. É um infiltrado lobular, em la qual simplesmente ocorre em la área mais apical, en el segmento apical del pulmão. E esse é causado basicamente por bactérias. Bactérias extra-hospitalar. Já? Extra-hospitalar. Ou seja, não é bactérias que estão presentes no hospital. É extra-hospitalar. Ou seja, essa é considerada uma pneumonia típica ou simplesmente pneumonia da comunidade. Esse é um tratamento ambulatorial. O paciente não queda internado. Já? É típico. Eu estou esperando que seja típico. São as enfermidades. Agora, atípica. Outra coisa, não? Há presença de leucocitose, porque é formado por uma bactéria. Sempre vai ser uma bactéria. Há infiltrado alveolar, presença de leucocitose em hemograma, há consolidação em raio-X, não é? Em infiltrado, e é em el segmento superior, porque as bactérias le gusta oxígeno. Então, onde tem a maior concentração de oxígeno?
en la parte, en el segmento apical. Então, é uma pneumonia típica bacteriana, uma pneumonia de la comunidade, uma pneumonia extra-hospitalária, com infiltrados alveolares, normal, com presença de leucocitose em hemograma, normal, porque há um processo inflamatório, há um processo leucocitário, ou seja, os leucocitos estão aí para redimir o que é o processo bacteriano. E por isso, como está infectado de bactéria, há uma consolidação de raio X. Listo. Isso é típico. Isso é o que nós esperamos todos os dias. Esse é o pão de cada dia. Pero me llega um puto paciente, ¿no ve? Tenho que saber a história do paciente. É um paciente que trabalha no hospital, é um enfermeiro, é um paciente, já trabalha no hospital. As bactérias são outras. São outras. Outras bactérias. Outros vírus. Solicitam um raio X, não há condensação, não há infiltrados de raio X, não há nada. Não há leucocitos, ou seja, oposto, é atípica, nada a ver. Não é? E quando observamos ele raio X, simplesmente está localizado em uma parte, em um segmento basal, e há uma presença de um infiltrado. Perdão. Há a presença de uma pleurites. E não infiltrado. Há presença de pleurites, inflamação da pleura. Nada que ver. Nada, nada. E as bactérias já são anaeróbicas. Porque em el segmento mais basal de los pulmones tem menor concentração de oxígeno. Então são anaeróbicas. Diferente das típicas, que são aeróbicas. Então, é duas formas clínicas, típicas e atípicas. Vocês vão dizer, doutor, nós temos aqui uma pneumonia típica. Se tem uma pneumonia típica, então é um paciente, seguramente, que ha tenido contato com o ambiente hospitalar, que é um paciente que anteriormente pode estar tenido sido internado em la UTI, não é? Em la UTI, estava entubado. Então, eu vou pensar em estas possibilidades. Ou seja, na história clínica do paciente. ¿Ya? Dentro da patocrônica, igual. ¿Ya? Pode ter complicações, não? Complicações básicas hasta chegar a metástase, ¿no? Que é a aparição de um novo foco morboso da mesma natureza que o primitivo, pero distante do tecido afetado. Ou seja, isso basicamente estamos falando de la disseminação da enfermidade, de la disseminação de las complicaciones. Eso es metástasis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un paciente tiene, por ejemplo, cáncer en el hígado, pero en unos meses el paciente ha desenvolvido una metástase. ¿Qué sería eso? Ese cáncer se ha espalhado, se ha caminado por el intestino y está ahora en el reto, por ejemplo. Ahora el paciente ya tiene no solamente un cáncer de hígado, pero tiene un cáncer de reto. ¿No ven? Es una probabilidad. La fase de determinación, ¿no? La fase de determinación puede ser favorable, la declinación clínica, ¿no? Con una convalescencia, una recuperación, y simplemente la curación completa. Claro, eso va a variar de acuerdo a cada enfermedad, ¿ya? Entonces, eso tiene ligación con con el pronóstico, ¿ya? Pronóstico favorable, no favorable o reservado, ¿ya? Y los desfavorables sería un síndrome agónico, ¿no es? Una muerte, una metagonia, donde todas las células mueren. El diagnóstico consiste, ¿no?, en determinar la enfermedad a través de signos y síntomas, ¿no? Ya sabemos cuáles son las definiciones de signos y síntomas. Síntomas son los trastornos subjetivos, ¿no? Y los signos son los trastornos objetivos observados por el enfermo. El diagnóstico puede ser directo, claro, objetivo, definitivo. Puede ser un diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, que es dengue, pero llego a la conclusión que durante la investigación no es dengue. El paciente, por ejemplo, tiene las mismas características,
Tiene fiebre, dolor articulares, tiene dolor retroocular, es típico, clásico. Ya, pero el paciente me da la información de que há um tempo se ha viajado a la zona amazônica, na floresta amazônica, e eu sei que nesse transcurso tem a presença, muita incidência de casos de malária. Então, agora estou observando durante a internação clínica do paciente que o paciente apresenta febres a cada 48 horas. E isso é um diagnóstico diferencial. Ou seja, anteriormente eu pensava que era dengue, mas agora eu digo que é malária. Diagnóstico presuntivo é um diagnóstico hipotético. Ou seja, é o primeiro diagnóstico quando o paciente chega ao hospital. ¿Ya? O primeiro diagnóstico quando o paciente chega ao hospital é hipotético. Não sabemos o que é. Nós vamos investigar. Aí nós temos duas vias. Uma delas vias, não, dentro de um diagnóstico presuntivo. Temos duas vias. Uma via será internar o paciente que merece ser internado, na internação, certo? Solicitamos exames, laboratórios, claro, para o paciente que necessita ser hospitalizado. Há critérios de hospitalização, certo? E outro caminho seria enviar o paciente para casa, quando não há critério de internação, você manda o paciente para a casa, você dá uma lista de medicamentos, você dá uma lista, um listado, não, as solicitações de exames de gabinetes, exames laboratoriais. Simplesmente, o paciente agora tem que regressar, não? A uma consulta externa, tem que regressar na posto de saúde, ver outra vez o médico, não? E a diferença é que a internação, o paciente já vai estar com critérios de internação. Há critérios de internação. E hasta alegar um diagnóstico definitivo, já? Para alegar um diagnóstico definitivo, isso tarda, pode tardar bastante tempo, já? Para alegar um diagnóstico definitivo. E o racionamento clínico, não? O racionamento clínico se dá através do processo cognitivo que permite ao médico elaborar um diagnóstico, tomar decisões. Ele vai pensar o que é causado, qual é a etiologia, o que vai solicitar, não é? Esse é o racionamento clínico. É a forma que eu estou apresentando a vocês aqui ahorita, diante das possibilidades, diante das probabilidades, já? E a partir desse racionamento eu posso tomar decisões, dar um diagnóstico do paciente, tomar decisões para onde o paciente vai ser internado, que estudos vou solicitar, que tratamento le vou dar ao paciente, já? E posteriormente ele vai dar um pronóstico. É um pronóstico favorável? Sim, doutor. É uma dengue? É favorável? Sim, é favorável. Ou seja, você pode recuperar, certo? Ou é um pronóstico reservado? Não, senhor, você tem um pronóstico reservado, mas vamos tomar outras decisões, vamos fazer uma junta médica, vamos sentar todos os especialistas, vamos discutir seu caso, vamos levar seu caso, não, a uma instância mais superior, le vamos transferir desse hospital para um hospital com mais especialidade, le vamos poner um hospital com mais recursos. Então, le vamos guiando o paciente. Isso através de um racionamento clínico, certo? Muy bien, entonces llegamos al final del tema sobre la enfermedad y el racionamiento. Muy bien. ¿Ustedes tienen alguna pregunta que quieren hacer? ¿Se tiene alguna pregunta? ¿Puede hacer alguna pregunta? Doutor, Sim. racionamento clínico e curso clínico é a mesma coisa? No livro eu não encontrei racionamento clínico. Não entendi. Tá muito ruim o teu áudio. Tá. Racionamento clínico e curso clínico são basicamente as mesmas coisas? Porque racionamento clínico eu não encontrei no livro, encontrei curso clínico no livro. É a mesma coisa. Mas vamos lá, tem uma pequena diferença entre o curso clínico, né? O curso clínico, vamos voltar aqui no slide. No slide de processo patológico, que a gente viu ontem. Tá? Dentro de processo patológico, a gente viu aqui
O curso, ele tem mais relação com a evolução da enfermidade, né? Como é que ela evoluciona. Então, ela vai desde uma manifestação clínica, certo? Ela vai aqui desde a exposição, vocês podem, estão vendo? Estão vendo. Desde a exposição, certo? Período de incubação, latência, pródromos, fase aguda, remissão, convalescência e recuperação, tá? Então, tem mais relação com esse processo patológico do que com o racionamento clínico. O racionamento ele é mais relacionado com o raciocínio clínico, tá? Dentro do trabalho que eu enviei para vocês, ó, tem aí no finalzinho o raciocínio diagnóstico, ou raciocínio clínico, né? Ou seja, o que eu tenho que pensar para chegar no diagnóstico de um paciente? Ou seja, o que eu vou pensar ao chegar ao diagnóstico do paciente? Ou seja, há um montão de coisas que eu tenho que pensar, não? Agora, vocês imaginam que em mais ou menos uns 15 minutos, ¿no? Lo que recomenda la OMS, em 15 minutos nós temos que fazer uma anamnese, um exame físico e dar um diagnóstico presuntivo ao paciente e, todavia, poner condutas, não? Ou seja, imaginar que 15 minutos para hacer todo isso. Então, assim, está mais relacionado com essa ideia, com o raciocínio clínico. O que eu vou pensar? Quais são as possibilidades? Qual é o agente etiológico? Né? Como eu estava explicando ahorita, o que é a diferença entre uma pneumonia extra-hospitalar e uma intra-hospitalar, não? Ou seja, se eu penso em uma pneumonia extra-hospitalar, o paciente não tem contato com o ambiente hospitalar, não é um paciente que tem uma internação prévia, não é um paciente que foi intubado nos últimos 15 dias, seguramente eu vou pensar que é uma pneumonia da comunidade, não uma pneumonia extra-hospitalária. Se eu penso que é uma pneumonia extra-hospitalária, eu tenho que pensar que eu vou ter infiltrados na placa de raio-x, eu vou ter a presença de leucocitose, não? Então, eu tenho esses achados clínicos, não? O paciente vai ter febre normal, pero eu vou pensar em bactérias aeróbicas. Então, eu tenho que recordar de microbiologia, não somente agora. Eu estava hasta agora pensando em ter um racionamento de saúde pública, não? Eu estava em saúde pública, eu estava pensando em saúde pública, certo? Agora estou pensando em microbiologia. Quais são os micro-organismos, quais são as bactérias aeróbicas, não é? Que necessitam de aire? Quais são essas bactérias? Então, tenho que pensar quais são. Mas se me chega um paciente que tem não tem nada a ver com essa clínica, não tem febre, não tem leucocitose, solamente há uma pleuritis, não é? Que é a inflamação da pleura. No pulmão não há infiltrado, não há leucocitose, o que vai pensar? Eu pergunto ao paciente, teve alguma internação prévia? Sim, doutor, eu estava internado acá no hospital a anterior semana, não é? Ou então se diz, não, eu trabalho na área da saúde, eu trabalho no hospital, não é? Eu sou enfermeiro, eu sou técnico, eu sou médico, então é mais seguro que eu vou ter, eu vou pensar em outras bactérias que são anaeróbicas, não é? Por isso me está causando uma pleuritis e não está causando um infiltrado pulmonar. Então, eu tenho que pensar, tenho que excluir, não? E tenho que ser rápido. Por isso é interessante todo esse trabalho que eu passei antes de iniciar a classe, não? Que é a medicina baseada em evidência. Vocês vão ver que a medicina baseada em evidência é a maior probabilidade, não? Por exemplo, se nós temos acá em Cobija, na região de Acre, muitos casos de dengue, e me chega um paciente com dolor retrocular, artralgias, não, dolor na articulação, com febre, alças térmicas, automaticamente eu vou pensar que o próximo paciente que chega é dengue. É um diagnóstico epidemiológico. Então, é dengue. Por isso que o médico vocês já escutaram a piada, não? La broma de que quando o paciente entra em el consultório, o médico já tem a receita. Isso é verdade. É meio que lógico, porque
me va a llegar los mismos pacientes 4 o 5 veces al día. Entonces yo siempre voy a pensar en esas probabilidades. ¿Ya? Ahora, una cosa curiosa. Ustedes ya escucharon la síndrome del estudiante, ¿no? Ya escucharon la síndrome del estudiante. Existe una otra síndrome que es la síndrome de la busca. ¿Qué consiste en la síndrome de la busca? Cuando, por ejemplo, yo estoy estudiando hoy día una insuficiencia cardíaca. Ustedes están estudiando insuficiencia cardíaca. Ustedes están de turno, están de plantón en el hospital. Llega un paciente. Ustedes van a poner el diagnóstico de insuficiencia cardíaca a ese paciente porque ustedes están estudiando insuficiencia cardíaca. Si ustedes están estudiando cáncer, ustedes van a buscar cáncer en el paciente. Y eso, usted tiene que administrar bien su pensamiento. Tiene que administrar bien su raciocinio. Porque si no, ustedes van a estar leyendo una cosa y le va a poner diagnóstico a ese paciente. No sé si la mayoría ya miraron House acá, pero es lo mismo. Si ustedes miran la línea de raciocinio que tiene, por ejemplo, ese personaje, es lo que nosotros tenemos que traer para la vida real. ¿No? A pesar que ella es una ficción, hay muchas cosas que están muy mal ahí en el tipo de raciocinio, muy mal, inclusive para nuestra realidad. Hay muchas cosas que son de primer mundo, ¿no? Entonces, es interesante que nosotros tenemos un razonamiento clínico, un pensamiento crítico, un pensamiento investigativo, un pensamiento curioso que busque solución. ¿Está bien? Entonces, el trabajo para la siguiente semana ya son 10 temas y todo está relacionado con raciocinio clínico, con la evolución de la enfermedad. ¿Ya? Trabajo en equipo, porque de nada sirvió yo querer tratar el paciente solito. Por ejemplo, ustedes van a salir clínico, yo soy clínico. Se me llega, por ejemplo, un parto distóxico, gemelar con gêmeos, yo no voy a tocar a ese paciente. Yo no voy a tocar a la paciente, a no ser que sea caso de vida o muerte. Ahí yo tengo la obligación de hacer un parto, de inclusive hacer una cesárea, mismo que digamos que nada que ver yo tener una autorización para eso. ¿No ven? Pero vamos, en un caso de vida o muerte, podemos hacer, sí, podemos hacer, pero es caso de vida o muerte. Pero si yo soy clínico, es un parto, yo se me la lavo las manos. O sea que ustedes tienen que mandar al obstetra. ¿Ya? Ustedes no, yo voy a hacer el parto, yo quiero hacer la atención del parto. No, nada. Si ustedes incluso, yo soy especialista, perfecto, ahora es un ginecologista obstetra, perfecto, Llega una paciente, va a hacer el parto, ustedes van a agarrar, ustedes van a hacer el parto y al mismo tiempo van a recepcionar el bebé. No, ni loco. Que llama el pediatra. Ahí el pediatra dice, no, yo soy pediatra, yo atendo paciente con mayor a 28 días. Que llama el neonatólogo. Que cuida de los pacientes desde el momento de nacer allá en la sala de parto hasta que llega a 28 días. Esa es la función del neonatólogo. El pediatra no se va a meter a la función del neonatólogo, a no ser que no tenga un neonatólogo. Si no tiene un neonatólogo, ya perfecto, ya se puede meter las manos. No le va a agarrar problema, no le va a demandar, si pasa algo ahí, no le va a demandar. ¿Por qué? Porque eso es culpa del Estado, es culpa de los gobiernos. ¿Ya? Ahora, si es una clínica particular, mayor problema todavía, tiene que tener el neonatólogo. Sí o sí, tiene que tener. ¿Ya? Ya, muy bien. Vamos a dejar las charlas para la siguiente clase, el día jueves. Ya si nosotros no cambiamos horario, pero es seguro que nosotros vamos a cambiar horarios, ya adelantando a ustedes. Hagan sus trabajos, tienen hasta el día lunes para enviar sus trabajos, hacer la lectura, revisar sus trabajos. Ya lean el libro, los 2 libros. Ya ahí tienen lo que es el libro de la clínica, ¿no? Y el libro sobre el manejo clínico, el manejo agudo de los electrolitos, ¿no? Ya, muy bien. Que tenha Doutor, um bom fim. Oi, Luísa. eu entrei na metade da aula porque tô Você tendo é grupo problema com 2 ou essa 3? 3.
3, Só tá? que é porque tô tendo problema com a plataforma e eu acabei não pegando a explicação do trabalho, né? A divisão. Tranquilo. Daqui a pouco, daqui umas 2 horas mais ou menos, entra no YouTube, digita o meu nome lá e vai aparecer a aula. Tá bom? Todos, Tá tá, bem. pessoal? Todos. Ingressa por YouTube, acá. Põe YouTube. De YouTube vocês agarram e põem meu nome, Isaac Prata. Já? Põe aí Isaac Prata. Aí tem, ok? Entra. Vai Mas donde teve divisão playlist. do tema, doutor, para cada um? Para cada um. Você não, tem, Ô, doutor. não pegou o Não, tema? não peguei. Fala sobre aconselhamentos para hábitos saudáveis. Yeah? Aí tem as playlists, aí tem fisiopatologia. A fisiopatologia tem todos os vídeos, yeah? Desde o grupo 1 hasta aí. E há umas partes, por exemplo, vocês vão ter prática grupo A, não é? Grupo 3, prática A, B, grupo 3, por exemplo. Vai estar, yeah? Ou vocês têm incluso os resumos. Os resumos vai estar sempre escrito o nome do tema. Por exemplo, aí tem enfermidade e racionamento clínico. Se vocês ingressam, vai ter aí enfermidade e racionamento clínico. Já vocês podem assistir igual. Certo? Aí sempre a classe completa e um resumo. Processo patológico igual. Ok? Tá bom. Sempre. Aí tem na classe Doutor, de ayer, não é? Oi, doutor. Fala. tô com o mesmo problema que ela. Eu fiz minha matrícula recentemente, meu portal estava bloqueado. Então não tenho acesso não tive acesso às aulas ainda e o tema também. As aulas vê pelo YouTube, tá bom? Todas as aulas da primeira aula, sempre vai ter assim, ó, teoria 1, teoria 2. Aí tu vê uma teoria 1, uma teoria 2 e uma prática. Não tem erro. Teoria 1, teoria 2 e uma prática. Certo. T1, T2 e P. Tá bom? Uhum. Tá aqui, ó. Tem 10 vídeos aqui para você assistir. Daqui a pouco vai ter 12. E o Beleza. tema, Mas o tema trabalho, exame clínico. Tema exame clínico. exame Tá? clínico. Para Certo. tu entender a explicação, daqui 2 horas tu volta, tu vai ver aqui o nome. Tá vendo aqui no Meet aqui, ó, o nome da aula? Deixa eu abrir o Meet aqui, ó. O nome da aula. PAB/G3 Fisiopatologia 1, certo? Aqui em cima, quem tá no celular tá em cima aí de gravação. Por arriba da gravação diz PAB G3, não vê? Prática, grupo A e B, grupo 3. Já vai estar assim no YouTube. Mira allá en el inicio de la grabación, pula en unos 15 minutos, ¿no? Que es de espera. De unos 15 minutos adelante ya empieza la clase y ustedes van a tener la información acerca del trabajo. ¿Está bien? Perfeito. Acerca del Obrigado. trabajo. Ya, pessoal. Chao, chao. No sé si ha ingresado alguno del grupo 2. Ahorita vamos a empezar con el grupo 2. ¿Ya? Es otro link. Ya, pessoal. Tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes. Hagan la lectura de los libros. Chao, chao.